Porque não há absolutamente nenhum pudor em utilizar o cadáver de um louco para fins políticos. E aí vejam a loucura. Olha a loucura. Não vamos permitir que ousem debater. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Vamos falar sobre... e foi um saco esse tipo de coisa, porque a gente teve que mudar completamente a pauta, a gente tinha um programa voltado para outras coisas, mas eu não posso deixar de tratar do que ocorreu ontem à noite em Brasília, né? O que não tem como a gente deixar passar, principalmente pelo que a imprensa está fazendo. E eu tenho que dizer que toda vez que a gente comenta um fato logo após ele ter ocorrido, nós temos uma margem de erro muito grande, porque nós não temos todos os elementos, né? E muitas vezes, como a gente não tem fé nas nossas instituições, a gente vai falar aqui da nossa Polícia Federal, do diretor da Polícia Federal, né? A Polícia Federal se tornou uma das instituições mais desgraçadas do país por conta de alguns integrantes como o atual diretor. Então nós não sabemos se nós saberemos de fato o que aconteceu. A gente até hoje não sabe o que aconteceu, por exemplo, no caso do Adélio Bispo. Mas eu vou, feito esse disclaimer, feita essa ressalva, a gente vai comentar esse assunto com base nas informações que nós temos até aqui. E tudo indica que o que nós temos até aqui não é um atentado terrorista, mas sim um caso de suicídio público. E eu vou explicar isso. Vocês entenderem o racional e a diferença entre um atentado terrorista e um suicídio público. Para isso, deixa eu abrir uma reportagem que foi do Diário do Poder. Diz aqui, a reportagem: homem se deitou no chão e detonou bomba debaixo da cabeça, relata vigilante. Relata vigilante. Então, testemunha do caso. O subtítulo traz a seguinte informação: relato de vigilante do STF não deixa dúvida quanto ao ato suicida. E esse é o Diário do Poder, não foi? Não estou falando aqui estou falando de uma testemunha reportada pelo Diário do Poder, não é o Paulo Figueiredo Show, não. Diz a reportagem: um homem que morreu diante da sede do STF na noite dessa quarta não tentou atingir pessoas durante as explosões que resultaram em sua morte. A polícia trata o caso como suicídio baseado em evidências e no testemunho de um vigilante local. Inicialmente, Francisco Vanderlei Luiz detonou uma primeira bomba e depois, de acordo com o relato da testemunha, ele abriu parte da roupa e mostrou que tinha explosivos presos ao corpo. Somente depois ele se deitou no chão, acendeu o segundo artefato e colocou debaixo da cabeça até explodir. E esse relato, segundo a reportagem, foi divulgado por emissoras como a Globo News. Eu peço, Bruno, que para a gente basear nosso entendimento, para a gente ter um pouco mais de elementos para basear o nosso entendimento, eu peço gentilmente que a gente coloque um vídeo com as imagens de câmera que nós tivemos do próprio Supremo Tribunal Federal. A partir do 1 minuto aqui. Pode colocar em tela cheia, Bruno. São imagens do Poder 360. E a gente começou o vídeo depois de 1 minuto por causa do tempo do programa. Eu acho que colocamos, não foi, Bruno? E você vê que ele passa por uma pessoa, não faz nada. Aí ele chega perto da Estátua da Justiça. Ele parece que joga algo na estátua. Aí, ato contínuo, os seguranças do Supremo partem para cima dele,
Em momento algum, o cara ameaça eles com a bomba, ele se afasta dos seguranças, joga o que parecem ser 2 fogos de artifício para longe de onde as pessoas estão, e acende o terceiro, deita por cima, e aí ele se explode. É uma coisa muito impressionante. E eu digo isso porque... Pode voltar para mim também, Bruno. O cara teve inúmeras oportunidades de vitimar outras pessoas com os explosivos que ele carregava, mas não o fez. Pelo vídeo fica evidente que ele de fato não tentou atingir outras pessoas. Razão pela qual, pelo menos até agora, a própria polícia trata o caso como sendo de um suicídio público, inclusive com base nas testemunhas que estavam lá e testemunharam. E essa é efetivamente a diferença entre um suicídio e um atentado terrorista. E aí vem o nosso astronauta. Pô, esse cara, ele tem muita dificuldade de dar uma dentro. Muita dificuldade. E fala, não, atentado terrorista, estou comparando com... No Brasil não pode virar Irã. Atentado terrorista, ele tem por objetivo a destruição de algo, ou vitimar outras pessoas, por definição. Nenhum atentado terrorista português, o sujeito só explode a si mesmo. E eu falo isso como português, então tem lugar de fala. E eu diria que não seria nem o primeiro caso. E eu me surpreendo com o fato da imprensa não levantar essa história. Tira só a setinha aqui para mim, Bruno, que eu quero olhar a data. Não, tá a marcação aqui, eu quero olhar a data. Eu acho que é de dezembro ou de janeiro, isso. De 2/2/2023. Aqui, fevereiro do ano passado. O cara ateou fogo a si mesmo, né? Na esplanada dos ministérios, em protesto contra o Supremo. Um cara que momentos antes, estava gritando palavras contra o Alexandre de Moraes. Ora, foi atentado também? Essa é a pergunta da imprensa. Cadê o jornalismo? Ninguém lembra disso? Ninguém lembra que essa história aconteceu? Todo mundo tem uma amnésia coletiva? E qual é a diferença do sujeito se tacar fogo ou deitar em cima de um explosivo? Por que antes foi suicídio e agora é atentado? Agora, o que vocês devem, a reflexão que deve ser feita, e eu sempre falo isso, toda vez que acontecer alguma coisa, você pergunta assim, quem é o beneficiário? A quem interessa o crime? A quem interessa o ato? Ou quem está tentando se utilizar deste ato para se beneficiar? Quem é beneficiado ao tratar um suicídio de uma pessoa com problemas mentais como um atentado terrorista? E aí não interessa, né? É a história, é o Groucho Marx, é a brincadeira dele. Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Tem o vídeo, tem a testemunha, tem as reportagens, tem tudo. Não são uma crise política. Não são uma crise política. São uma crise, acima de tudo, espiritual e, em segundo lugar, de forma conectada com a primeira, psicológica. Eu trato isso com frequência nos meus cursos, mas até no Paulo Figueiredo Show, no estado de loucura em que se encontram um número cada vez maior de pessoas na nossa sociedade. E como que esta loucura, eu já expliquei o que é gaslighting, o que é estimulação contraditória, várias técnicas de manipulação mental, justamente para levar as pessoas à loucura. Isso por si só, que se chama de gaslighting, é uma técnica
É uma técnica, eu já expliquei isso, né, por causa do filme, da peça Gaslighting, onde o homem enlouquece a sua mulher, mudando a intensidade da lâmpada e dizendo para ela que o que ela via não era o que estava acontecendo. Essa técnica, o termo técnico para isso é gaslighting. O gaslighting é feito para enlouquecer. E aí há alguma surpresa quando as pessoas realmente enlouquecem? E aí, óbvio que vem o uso político, porque não há absolutamente nenhum pudor em utilizar o cadáver de um louco para fins políticos. Porque nós estamos tratando de uma outra patologia mental, que é a psicopatia. Essa talvez não causada. Discussão para outro dia, se psicologia é causada genética ou genética causada por algum gatilho. Vocês podem dar a opinião de vocês no chat, fiquem à vontade. E o que dizem os ministros do Supremo Tribunal? Após explosões, ministros do STF enterram a possibilidade de anistia aos condenados de 8 de janeiro. E aí vejam a loucura. Olha a loucura. Não vamos permitir que ousem debater. Reflitam sobre essa frase, reflitam mesmo. Depois de um atentado que não foi atentado, convenientemente os ministros do Supremo enterram qualquer possibilidade de anistia aos presos do 8 de janeiro e o pior de tudo, proíbem o parlamento falar, do latim falar. Eles proíbem o parlamento de falar sobre o assunto. Eu não tenho como comentar isso sem falar PQP. Tem gente que me pede para não falar palavrão, derruba ainda mais o engajamento do vídeo, mas PQP coloca a mão, proíbem de falar. Então, um desgraçado de um psicopata que tem uma porra de uma toga, ele decide que ele não vai deixar o órgão de debate público dos nossos representantes debater algo com base num suicídio. Ninguém pode achar isso normal. Ninguém pode achar, não pode ser uma reportagem de jornal em qualquer lugar do planeta que trate esse tema com naturalidade. Não, inclusive eles disseram que é proibido debater. Esta frase, não vamos deixar debater, não vamos permitir que ousem, porque debater passou a ser ousadia. Não vamos permitir que ousem debater. É isso que esses caras chamam de normalidade institucional. Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre. Os mafiosos. Viram o poder legislativo, deveria ser independente, e dizem, não pode debater um projeto de lei. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil.
você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.